Yakuza é uma variante de dizer esses números e o que eles representam é a mão mais perdedora no jogo de cartas tradicional japonês chamado Hanafuda. Seria como um par de 2 em um jogo de pôquer. E foi assim que se autodenominaram no século XVII um grupo de apostadores ilegais, vendedores ambulantes e vários ronin. Ronin, que em crioulo seria como samurais desempregados. Olá, eu sou Naka e hoje vamos falar sobre a Yakuza, a máfia japonesa. Em suma, todos nós já ouvimos falar alguma vez sobre a Yakuza e algumas características dessas máfias, como por exemplo... Eles te matam 5 vezes antes de você cair no chão. Mas quais são supostamente as características da máfia japonesa? Em si, são pessoas ultranacionalistas, tradicionalistas, trabalham sob um estrito código de honra, pois há uma autorromantização pelo fato de terem uma certa descendência samurai, digamos. Por mais que não haja uma herança de sangue, culturalmente teriam uma pequena origem de samurai, digamos. São homens de negócios em si. Se autodefinem como defensores dos fracos contra os fortes ou algo assim, segundo eles. Também se autoconsideram e repetem muito que são um mal necessário para o país. E são muito hierárquicos, né? E basicamente todas as máfias, todos os clãs da Yakuza são uma pirâmide. Sempre há um que está acima de todos. Depois tem como rangos militares, tem seu outro grupo. E normalmente todos têm seu Oyabun ou Oyaji, que seria como uma espécie de dizer pai, já que os grupos de Yakuza são considerados como famílias. E eles levam muito a sério o tema do que é família. E quando uma pessoa entra em um grupo de Yakuza, há uma espécie de cerimônia na qual um Kobun, que seria um inferior, entra em um grupo de Yakuza. Há uma espécie de cerimônia na qual compartilham uma pequena taça de saquê com seu novo Oyabun. O Oyabun passaria a ser seu novo pai. Pai simbolicamente, não por lei. E, claro, se tornariam muito fiéis à gangue, ou seja, sendo uma família, a lealdade dentro da gangue é super importante. Agora vamos falar sobre características físicas. Não se distraiam com o fundo, por favor. Normalmente, o que a Yakuza costuma vestir são ternos e muitas vezes óculos de sol. Os óculos de sol, às vezes, não sempre, em alguns casos, e casos antigos, costumavam tatuar as sobrancelhas. Porque se dizia que isso é uma forma de não poder voltar atrás. E bem, obviamente as tatuagens são algo muito típico, característico deles. Ei, rapazes, por favor, não olhem para o fundo, porque sabem onde estou? Estou em Kabukicho. Em si, bem, vou falar um pouco mais sobre o que é este bairro, o que significa dentro do contexto de que estamos falando. As tatuagens antes eram basicamente obrigatórias, mas hoje em dia, como que perdeu muito o seu significado por causa das modas de se tatuar, de que já não é tão mal visto como antes. O que acontece é que, originalmente, eles usavam tatuagens porque quando um crime, na era Edo, aí, desde o século XVII, quando uma pessoa cometia um crime, era feita uma espécie de tatuagem marcando que tipo de crime cometeu de acordo com a tatuagem. Muitos faziam tatuagens para cobrir essas outras tatuagens. O pior é que naquela época os bombeiros também tinham grandes tatuagens de dragões que supostamente usavam como proteção. Depois passou a ser um crime e foi até 1948. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, essa ilegalização desapareceu, mas simbolicamente os Yakuza continuaram fazendo as tatuagens. E por isso também, que em parte era mal visto a tatuagem, de que era algo recentemente legal supostamente naquela época, e as únicas pessoas que faziam isso eram os Yakuzas. Além disso, a máfia costumava fazer as tatuagens com a técnica de tebori, que era à mão e não com máquina elétrica. Mas recentemente parece que está se normalizando mais o fato de usar máquinas elétricas modernas. Disse que existem aproximadamente 3.000 clãs de Yakuza e aproximadamente 90.000 membros. Mas são números muito complicados. Leve esses números muito a sério porque são números que são muito difíceis de saber oficialmente. O maior clã Yakuza de todo o Japão é o Yamaguchi-gumi, que diz-se ter cerca de 40.000 membros e pertencem à prefeitura de Osaka e Kobe. Agora vamos ver a que se dedicam os Yakuzas, ou seja, quais são os negócios que eles fazem. Bom, contrabando, armas, drogas, outros produtos, lavagem de dinheiro, extorsão,
gerenciam rede de prostituição, tráfico de pessoas, apostas ilegais, empréstimos, os quais são com juros muito altos, só que têm poucos requisitos, negócios imobiliários, golpes telefônicos. Supostamente a honra dos Yakuza dizia que eles não deveriam fazer golpes. Mas então eu vou explicar bem por que agora eles fazem. Cobraram taxas de território, por exemplo. Até mesmo alguns políticos têm que pagar taxas a Yakuza para fazer campanha em sua área, em seu território. Ou, por exemplo, produtoras de cinema, se quiserem usar uma área para gravar ou filmar um filme, têm de pagar taxas para poder usar a área. A outra é proteção, que é muito típico, por exemplo, dentro de bares, que te cobrem como seu imposto por proteção. Claro que é uma proteção que você não quer, porque se você tem um problema e chega a chamar a máfia para te ajudar com algum cliente problemático, um bêbado, por exemplo, depois o imposto pode subir. E, de fato, o que é proteção foi um dos primeiros trabalhos que eles fizeram, que era o que se dedicavam especialmente os Ronin, que mencionei que seriam os ex-samurais, do que é este estilo de trabalhos tipo guarda-costas ou cuidar de lugares e essas coisas, digamos que foram dos primeiros trabalhos, além das apostas ilegais ou contrabando, mas em si, quão perigosos são os Yakuza para nós, os civis comuns? Em si, o perigo é quase nulo, é muito difícil que algo aconteça com você por causa da máfia. Por si só, eles não cometem roubos na rua, nem se metem com civis que apenas passam pela rua. Aliás, uma regra muito básica dos clãs da máfia é não se meter com os civis. Eles não querem se envolver com as pessoas que passam na rua. No máximo, o que pode acontecer é você ir a um lugar e eles te dizerem este lugar não é para você, ou vá embora, você não pode ficar aqui. Nada mais que isso. Desculpe-me, por favor. Mesmo com os conflitos que as máfias podem gerar ou ter, são entre as próprias máfias, entre clãs, eles só se envolvem entre si. Existem muitos códigos de respeito entre clãs. Claro, também pode ocorrer uma guerra entre as máfias, mas muitas vezes, quando são, por exemplo, máfias de vilas, são pessoas que até podem se tornar populares dentro da vila. Fiz uma rosca especial deliciosa, é para você. Porque justamente o que eles não querem fazer é provocar medo, porque muitos dos seus negócios se movem através de fazer contato com os civis. Aliás, no terremoto de 2011, muitos grupos de máfias se voluntariaram para ajudar na limpeza do desastre do tsunami. Todos os anos há um Matsuri, um festival tradicional nas Yakuza chamado Sanja Matsuri, em que muitos Yakuzas participam abertamente mostrando e exibindo suas tatuagens. Recentemente, acho que eles não estão se exibindo tanto quanto antes, também por causa da pandemia. Até mesmo podemos ver casos de Yakuzas mulheres, mas geralmente as mulheres só podem ser Yakuza se forem amantes ou esposas de algum outro Yakuza. Uma mulher não pode entrar independentemente em um clã. São casos muito raros. Uma mulher pode ser líder de um clã apenas no caso de algo temporário ter acontecido ao seu marido, que é o líder de um clã, e que esteja, por exemplo, preso. Que esse sim houve um caso de que a mulher assumiu o cargo de chefe, digamos, a mãe do grupo. Há cerca de 10 anos começou sob o governo uma campanha de exclusão do crime organizado no Japão, o que fizeram muitas leis que complicam o trabalho da Yakuza. Em si, a Yakuza sempre se moveu por brechas legais e sempre tentou fazer as coisas da maneira mais legal possível. Em si, ser Yakuza não te promete não ir para a prisão. O Japão tem seu lado corrupto, mas não é tão fácil, ou seja, nem sempre pode aplicar subornar alguém para poder se salvar da prisão e coisas do tipo. Em si, 90% dos Yakuza já foram presos por alguma coisa. Um exemplo, justamente, é que neste bairro de Kabukicho, em Shinjuku, que é conhecido como o Distrito Vermelho mais grande e famoso de Tóquio, hoje em dia já não tem tantos negócios geridos pela máfia, justamente por esta campanha do governo em que quiseram fazer uma grande limpeza, na qual queriam eliminar uma porcentagem de negócios sexuais que funcionavam muito livremente pela área. Portanto, agora é muito limitado e se baseia mais em bares comuns e atrações um pouco mais turísticas. Apesar de tudo,
ainda é uma área muito voltada para o entretenimento adulto, mas não é tão intensa quanto era 20 anos atrás. E dentro do que é a relação com a polícia, toda a chefia, departamento de polícia tem seu setor, seu escritório de crime organizado, e sempre há um representante que mantém contato constante com chefes de máfias. E podem até chegar a ter uma boa relação. Anda, saia da cidade. Não? Ah, como amigos. Não. Não seja mal. Até mesmo já vi casos de pessoas que trabalharam uma vez nisso, nestes escritórios por aí, quando, depois de deixar o trabalho, acabavam sendo literalmente apenas amigos de chefes de máfias. É algo louco. Mas enfim, eu estava dizendo que as máfias tentam operar dentro da legalidade, né? Até mesmo as máfias têm seus próprios escritórios registrados legalmente, tudo. Eles têm assim mesmo, até podem ter um cartaz na entrada do escritório com o nome da empresa ou clã. Mas, enfim, vou dizer o que acontece com esses cartazes, por exemplo. Estou com a voz. Ei, calma um segundo que estou morrendo de fome. De qualquer forma, enquanto isso, você já se inscreveu, já deu like no vídeo? Não seja mal, dê um like, não, inscreva-se. Cuidado, você pode pegar parasitas. Último ponto, e acredito que o mais importante de todos, a decadência das Yakuza. Os últimos 10 anos e ainda agora é um período de transição muito grande para as máfias. Com toda essa campanha de leis contra o crime organizado, a Yakuza tem tido muitas complicações ultimamente, embora as máfias normalmente se movimentassem dentro de lacunas legais e tentassem fazer as coisas da maneira mais limpa possível, ou disfarçar as coisas. Em si, as leis mudaram muito contra a máfia para forçar a máfia a se mover em lugares que sim ou sim são ilegais e que não há maneira de disfarçá-los. E isso faz com que as máfias se tornem mais ordinárias, por assim dizer, que cometam crimes mais comuns. E ao haver tão poucos setores, tão poucos lugares onde eles possam meter a mão, isso também provoca conflitos com outras máfias, e isso também faz com que as máfias se matem entre si por questão de território, por questões de negócios que querem fazer. Aliás, agora as Yakuzas não podem ter contas bancárias, não podem ter propriedades em seus nomes, não podem alugar em seus nomes. Eles não podem obter linhas telefônicas ou celulares em seus próprios nomes. Mesmo se alguém é um ex-Yakuza, existe a regra dos 5 anos, né? Que são 5 anos em que eles não podem ter todas essas coisas, que não podem ter um mafioso. E além disso, né, agora também é ilegal fazer contato com a máfia. Por exemplo, eu vi entrevistas de produtoras de cinema que se dedicam a fazer filmes de Yakuzas. E antes eles iam, por exemplo, gravar em um bairro e tinham que passar pelo escritório da Yakuza, pedir permissão, pagar honorários e até mesmo poderiam ter relações e fazer entrevistas com Yakuzas reais. Até mesmo alguns Yakuza apareceram em filmes, Yakuzas reais apareceram em filmes, e isso agora não pode mais acontecer. De uma entrevista de um diretor que disse que foram diretamente para gravar e vieram justos os mafiosos. E disseram-lhe: você não pagou honorários. E o levaram para o escritório e tiveram uma discussão e nada puderam resolver, mas eles mesmos não podem ir e contatar a máfia por conta própria. Cortar o dedo é o maior ato de redenção. Dentro do que é a máfia, quando alguém comete um erro muito grave ou algo que pode ser considerado tradição dentro de seu clã, uma pessoa corta o dedo mindinho e o dá ao seu Oyabun ou Oyaji, seu chefe, não. Em si é um ato voluntário, ninguém te obriga a cortar o dedo. Mas dizem que ultimamente parece que ninguém faz isso, porque quando alguém corta o mindinho, o entrega e o Oyabun parece que o guarda após passar a tesoura. Hoje em dia já não se pode, porque se a polícia encontrar um dedo cortado também pode causar problemas extras também. E dentro de todas essas leis que o governo implementou, entre elas também está a que afeta o cinema, não? Que não só o que já contei, mas também não se pode mais fazer filmes que glorifiquem os Yakuzas. E, portanto, se existem filmes de Yakuzas hoje em dia, mas mais provavelmente vai se dedicar a mostrar que ser um Yakuza não é algo legal, a decadência em si. Por exemplo, há um filme que recomendo muito por ser excelente, que se chama Yakuza to Kazoku, que seria Yakuza e Família,
que já para quando este vídeo for lançado vai estar estreada na Netflix fora do Japão. Muito bom filme que mostra justamente o processo de um garoto entra na máfia jovem e, bem, toda a decadência que acontece durante o ano 2000, mais ou menos, até os dias atuais. E, bem, é uma realidade que eu acredito que é uma boa realidade. É uma máfia de cidade pequena e não de cidade grande, pois as máfias de cidades grandes provavelmente são bem diferentes. São muito mais difíceis de derrubar. Mas, por outro lado, também há a realidade que eles querem nos mostrar, não é? Mas eu a vi, me pareceu um filme bastante coerente em muitos aspectos. Ei, Naka, você já se cruzou com um Yakuza alguma vez? Sim, eu os encontrei, mas justamente não vai além disso. Quer dizer, perto da estação de trem principal, perto da minha casa, há alguns becos com bares, que muitas vezes devo ter passado na qual caminhei e era como se notasse, não é? Pela aparência, ou seja, os ternos, os óculos de sol à noite, bem penteados, o topete bem penteado, e quer dizer, você caminhava pela área em que eles estavam e notava que eram eles. E além disso, muitas vezes na frente de alguns bares estacionavam carros brancos com vidros escurecidos atrás, e isso é um pouco característico das máfias, mas em si, hoje em dia, você pode cruzar com eles e talvez nem perceba. Não tudo se encaixa nesse clichê de imagem. Embora bem, talvez o tema de usar ternos sim, mas qual é o tema? Você pode confundi-los até mesmo com um trabalhador assalariado, com um funcionário de escritório às vezes. Outras vezes não, pois eles usam camisas mais chamativas, notando-se que não são de escritório. Problemas comuns ao abordar o tema das máfias. Não, felizmente eu pessoalmente nunca nada. Mas, por exemplo, eu soube do caso de uma pessoa que estava dentro de um restaurante do qual não tinha nenhum vínculo com máfias. Parece que ele estava tendo problemas com alguns gangsters. Esses gangsters estavam do lado de fora do restaurante esperando por ele. E o cara o que fez foi chamar uns Yakuza que ele conhecia. E esses Yakuza foram e deram uma surra nos gangsters que estavam esperando do lado de fora. O cara, pronto, obrigado, muito obrigado, adeus. Mas os Yakuza de repente começaram a cobrar impostos de proteção do restaurante. Ou seja, muito triste. Ou seja, por culpa de um cliente, o lugar começou a ter que pagar impostos de proteção e segurança para a máfia, uma chatice. Quero que considerem este vídeo como uma visão geral. Há muitas coisas contraditórias, há muitas coisas que podem estar erradas por causa de outros casos existentes. Quis fazer o mais resumido possível. Muito obrigado a todos por assistir. Eu sou o Naka, este foi Japatonic Light. Mando um cumprimento para você, sua família, seu cachorro e o grande idiota do seu vizinho. Tchau.